E ele lhes disse: eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro d'água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobilado. Aí fazei preparativos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus os abençoe. Podeis assentar. Muito bem. Observem, nesse momento, essa ceia, ela antecedia ao momento da Páscoa. E a Páscoa, ela tinha um significado muito especial para a vida do povo de Deus, especialmente porque estava relacionado ao momento na história do povo de Israel, onde, por uma interferência do Senhor com mão forte, eles foram livres de uma vez por todas do cativeiro no Egito. E a Bíblia diz que a maneira como Deus operou sinais, maravilhas, prodígios, o mar que se abriu diante deles, marcou a história daquele povo, um povo que aprendeu a se relacionar com Deus, que aprendeu a conhecer os mistérios do Senhor e a desfrutar deles. Um povo que aprendeu que Deus, o Deus da igreja, o Deus que é o nosso Deus, tem poder para abrir o mar, se for necessário, para que o seu povo passe a pés enxutos. Então, a Páscoa é um momento especialíssimo, um momento onde se lembrava de tudo isso. E eu vou até me antecipar aqui e fazer um comentário, né? Porque a jornada do povo de Israel nem sempre foi fácil, assim como a nossa também. Não é. Mas em cada culto, em cada momento que nós estamos reunidos, Deus nos dá a oportunidade de lembrar quem Ele é. Nós sabemos quem nós somos. Nós somos frágeis, nós somos limitados. Mas também sabemos quem o Deus a quem servimos é. Deus que nunca desampara o seu povo. No contexto em que nós vemos aqui, havia uma organização, uma cidade, e a preocupação dos discípulos, por assim dizer, era saber qual era a vontade do Senhor. Onde é que o Senhor quer que nós preparemos? Qual era o ambiente que eles estavam? Eles estavam no ambiente da cidade, que era um lugar agitado, um lugar de muitos sons, de muitas vozes, de desencontros. Mas no meio daquilo tudo, eles submetem ao Senhor o governo das suas vidas, e assim: Senhor, nós temos uma necessidade, um assunto. Como é que o Senhor quer que nós administremos isso? Isso é muito interessante nós observarmos, porque há um paralelo entre a posição dos discípulos em relação ao Senhor Jesus e a nossa vida como povo de Deus em relação ao Senhor. Porque todo o desejo da nossa alma, da nossa vida, é fazermos aquilo que Deus quer. Quando nós olhamos para a nossa vida profissional, por exemplo, nós fazemos essa mesma pergunta ao Senhor: Senhor, onde quer que eu preparemos? Senhor, o que tu queres de mim aqui no meu local de trabalho? Não é verdade? O pastor mencionou aqui no dom espiritual o cuidado que o Senhor nessa noite tem dado, em particular, à vida de uma irmã e a sua família. Ora, quando nós olhamos para a nossa família, para os nossos lares, nós só conseguimos alcançar a vitória de Deus porque nós fazemos a mesma colocação diante do Senhor todos os dias. Nós dizemos assim: Senhor, o que o Senhor quer aqui da minha família? Qual que é a posição que o Senhor espera de mim? Independentemente da estrutura que me cerca, independentemente das dificuldades da cidade. Naquele cenário, naquele ambiente, o Senhor, ele tinha uma palavra. Nós glorificamos ao nome do Senhor porque Deus tem falado com o seu povo. Deus tem falado com as senhoras. Deus tem falado. Não há uma vez sequer que nós cheguemos ao Senhor com o coração contrito, Senhor, onde quer que a preparemos, que o Senhor não fale conosco. Deus tem falado com o seu povo. E a palavra que o Senhor dá é uma palavra muito simples. Ele diz assim: olha, vocês vão entrar na cidade e no meio de tudo isso, vocês vão encontrar um homem com um cântaro d'água. Não era comum que os homens levassem os cântaros, né? Essa era uma função normalmente que estava relacionada às mulheres.
Se a palavra de Jesus fosse para seguir uma mulher com um cântaro d'água, talvez a tarefa fosse mais difícil, porque tinham tantas outras. Mas Jesus dá uma palavra muito diferente do convencional. Tira os discípulos do convencional e insere eles dentro do campo do mistério, das coisas que o Senhor faz e que o homem muitas vezes não consegue compreender, a não ser se o Espírito Santo revelar. A palavra de Jesus dá a seguir o homem que tem o cântaro d'água. Da mesma forma, nós entendemos que esse homem com o cântaro d'água é a figura do Espírito Santo de Deus. E é a quem nós temos entendido nessa hora que é necessário seguir. Contrariando a razão, contrariando o que se diz nas cidades, contrariando tudo aquilo que é racional, que é próprio do homem, há um povo que está seguindo o que o Espírito Santo de Deus está falando. Nós estamos ouvindo a voz do Senhor e o que Ele fala é o que nos interessa. Para onde Ele vai é o que nos importa. Para onde Ele aponta é a nossa segurança. Aleluia. Quando nós orávamos por esse culto, o pastor usava uma expressão, e é uma expressão muito profunda, que dizia assim: quando nós seguimos o Espírito Santo, nós descansamos. O grande problema é quando nós tomamos as decisões da nossa vida sem seguir o Espírito Santo. Mas quando nós seguimos, nós encontramos descanso. Quantas vezes as irmãs sobem um culto de 100 horas para colocar diante de Deus uma necessidade no lar, uma situação de enfermidade, e o Espírito Santo de Deus revela: olha, faz assim, minha filha. Olha, eu vou cuidar assim. E aí nós seguimos o que o Espírito Santo de Deus está dizendo, e nós descansamos porque o Senhor provê a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O homem que tinha o cântaro d'água, ele sabia duas coisas importantíssimas, já numa observação inicial. Primeiro, ele sabia onde era a fonte das águas, porque ele vinha com o cântaro d'água. Segundo, ele sabia onde era a casa do pai de família, que para nós está relacionada à casa do pai. E hoje é aqui a igreja de Mirassol, os irmãos estão participando conosco online, mas que um dia nós conheceremos com toda a sua plenitude quando nós formos arrebatados. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de dirigir o homem nessa hora. Ele conhece a fonte das águas. É Ele que dá água ao sedento. É Ele que revela os mistérios. É Ele que apresenta o projeto de salvação. É Ele que sabe onde é a casa do Pai. É por isso que a igreja ela está segura. Que me permitam aqui a ousadia do Senhor. É esse mesmo bom Espírito Santo que está passeando no meio do seu lar. A palavra que foi dada é uma ordem: segui-o. E é a mesma palavra que o Senhor tem dirigido aos nossos corações nessa noite. Segue o Espírito Santo, segue aquilo que o Senhor tem entendido a você, porque o Senhor, Ele quer conduzir as nossas vidas. O Senhor, Ele quer ser o seu pastor. O Senhor, Ele quer te aconselhar, Ele quer trazer refrigério, Ele quer te ensinar. As nossas dúvidas são dirimidas nele, porque é o Espírito Santo que tem apresentado para nós Jesus como o pastor da nossa vida. Segui-o é o que Deus quer fazer com cada um de nós nessa noite. Nos levar a seguir o que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Ele é o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Nosso descanso é seguido, Jesus. Bendito seja Deus. Glória a Jesus. Se você desejar, feche seus olhos. O Senhor, Ele quer falar ao nosso coração. O bom pastor celestial está cuidando do seu povo nessa noite. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Graças a Deus. Aqueles que souberem, louve ao Senhor conosco. Essa é a expressão da nossa gratidão a Deus, do nosso relacionamento com o Senhor. Deus tem cuidado de nós. Você não está sozinha, minha irmã, meu irmão. Deus de Israel conosco. Louvado seja o Senhor. Seguiu. Nessa hora nós estamos entendendo isso com muita clareza, que é necessário seguirmos o Espírito Santo, seguirmos o Senhor. Mas para seguir, e os discípulos tinham de ter atenção a isso, era necessário estar perto. Ninguém segue alguém de longe. Por quê? Porque você corre o risco de perder. E o Senhor tem colocado à nossa disposição os recursos para que nós permaneçamos pertinho dele. A oração, momentos como esse, de louvor, de glorificação por culto, a doutrina, os dons espirituais. Nós precisamos estar perto. Essa hora, esse momento da caminhada, nós não podemos perder de vista aquele que dirige o nosso caminhar. É a nossa prioridade, era a prioridade deles. Se eles perdessem o homem que tinha um cântaro d'água, eles não iam fazer a vontade do Senhor. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, diz a palavra de Deus, João 16, verso 13, ele vos guiará em toda a verdade. A advertência que fica para todos nós nesse tempo em que estamos vivendo é que o distanciamento do Espírito Santo ele pode levar o homem ao desvio. E não é o que nós queremos. O que nós queremos é permanecer seguindo aquilo que o Senhor tem para nós. Para onde ele estava indo? A palavra de Deus diz, o homem que tinha um cântaro d'água, ele estava indo para a casa do pai de família. Que para nós aqui tem um sentido profético, está relacionado à casa do Pai, Deus Pai. E hoje é a igreja aqui reunida, mas que nós ansiamos com todas as nossas forças conhecer um dia, que é a eternidade do Deus, louvado seja o nome de Deus. O que eles encontraram lá? Estava tudo pronto, mobiliado, preparado, da mesma forma da obra que nós estamos vivendo, que o Senhor chamou de está tudo pronto. Olhamos à nossa volta, vemos os sinais, estão cumpridos, a obra de Deus estabelecida, os seus conselhos, a sua doutrina, um povo que está discernindo que é pela palavra e pelo sangue de Jesus, que é o seu Espírito, que vai alcançar a vitória, é o testemunho que João dá no livro de Apocalipse acerca da igreja que ele vê vitoriosa, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra, não amaram suas vidas até a morte. Então há um povo nesta hora que está desfrutando desse banquete, como nós vimos no livro de Cantares, né? Que tem sido levado a cada culto, a cada momento de oração, à sala do banquete. Esses dias nós estávamos ouvindo a experiência de uma irmã que foi participar do seminário, né? Estava enferma, mas ela sentou no seu coração, seguiu o homem com o cântaro d'água, seguiu o Espírito Santo. A razão, senhora, fica aí, repousa, vai meditar,
a direção do Senhor, olha, sobe ao culto que o Senhor vai te dar uma bênção. Esses dias ela testemunhava que no momento de oração, o Senhor deu uma palavra, dizia assim: eu te curei em resposta à tua posição. Salve o ambiente. Quantas vezes as irmãs chegam para o culto, né, da quarta-feira, com tantas batalhas, tantos enfrentamentos, mas quando chegam no culto, está ali um banquete de Deus preparado para o seu povo. O renovo, a palavra, nós saímos daqui revigorados, transformados. Na casa do Pai está tudo pronto. Observem, já estamos concluindo essa mensagem, uma mensagem bem breve. Nós não podemos nos distanciar do Espírito Santo. É uma posição que está bem definida para nós, porque nós estamos entendendo que é o nosso último momento aqui. Observem, aquela Páscoa era a última Páscoa, a última ceia antes da crucificação. Nós estamos vivendo o último momento da igreja antes do seu arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor, porque a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando aceitamos a fé. Davi usa uma expressão do Salmo, ele diz assim: não retires de mim o teu Espírito, Senhor. Ele podia ter dito assim: Senhor, não retire de mim o teu reino, não retire de mim os bens, não retire de mim o respeito das pessoas. Mas a expressão do salmista, ela está associada, ligada ao seu discernimento daquilo que realmente tem importância, daquilo que realmente tem valor. Se não retire de mim o teu Espírito. E nós queremos encerrar esta mensagem fazendo o mesmo voto diante de Deus. Nós estamos entendendo que o momento é de seguir. Seguir ao Senhor é o nosso descanso. O clamor da nossa alma é: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Nós estamos definidos. Nós estamos indo para a casa do Pai. Já está tudo pronto. Louvado seja o nome do Senhor. Faz um pouquinho de tempo, nós estaremos na eternidade com Ele. E a irmã, não perca Ele de vista. Não se distancie do Senhor. Se aproxima dEle. Recorre a Ele. Não se permita nesse tempo estar afastada, distante, entristecida. Ao contrário, aproxima-te dEle. O clamor do salmista é a nossa experiência. Não retire de mim o teu Espírito. Essa deve ser a sua oração também. Iniciamos esse culto dizendo que o Senhor geraria no meio do seu povo um grande renovo pela sua operação. Nós estamos concluindo essa meditação na palavra, lembrando da mesma coisa. Não retire de mim o teu Espírito. O Senhor tem cuidado de nós. O seguimos até a igreja de Mirassol nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns seguiram pelo link do YouTube, né? O seguimos até aqui. E estamos definidos. Senhor, não retire de nós o teu Espírito. Nós vamos glorificar o nome do Senhor com o hino. Vamos glorificar o Senhor. E eu quero convidar os irmãos aqui, nos lares, onde estão, a colocarem diante de Deus o mesmo clamor: Senhor, não retire de mim o teu Espírito. E o Senhor certamente visitará cada um de nós. Louvado seja o nome.